Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso estudo Conhecendo o Nosso Lar. É um prazer, é uma alegria estar com vocês novamente. Eu devo confessar que tenho refletido muito em torno de todo o feedback que a gente tem recebido desse estudo e principalmente porque ter essa grata oportunidade de estudar com vocês está proporcionando também a mim profundas reflexões sobre a forma que nós devemos buscar viver enquanto espíritos imortais, e tudo isso graças a esse estudo sábado a sábado que nós vamos fazendo, que vai abrindo os nossos olhos para realidades importantes da vida que talvez, se não fosse esse momento juntos, a gente não seria capaz de ver. Então é com esse espírito de gratidão e de alegria que a gente vai hoje analisar o capítulo 13, intitulado No Gabinete do Ministro. Esse capítulo ele abre uma nova fase na obra, se encerra aqui a recuperação de André Luiz, né, ao menos dos momentos mais difíceis que ele passou enquanto estava nas regiões do umbral, e essa recuperação mais delicada após chegar em nosso lar, e vai nascendo então o desejo, o ensejo de colaborar, de trabalhar. Mas é claro, vai haver uma série de questões que vão ser abordadas a partir desse ensejo, e é com elas que nós nos ocuparemos nesse capítulo 13 e mais especificamente também no próximo, no capítulo 14. Precisamos fazer aqui um comentário breve sobre o tema principal desses dois próximos capítulos, porque eles são rodeados, de certa forma, pelo tema do trabalho. Então, se nós pensamos que essa obra trata da vida no mundo espiritual, é claro que vem algumas questões quando a gente pensa a respeito da vida no mundo espiritual na visão espírita, que seriam naturais de toda criatura fazer, como por exemplo, quais as ocupações dos espíritos, eles trabalham, eles realizam algo, eles fazem alguma coisa. E numa colônia como o nosso lar, quais seriam então essas ocupações? Elas são obrigatórias, elas não são obrigatórias? Afinal de contas, para colocar uma pergunta bem simples, talvez puxando ainda mais para o olhar do senso comum. Quando eu desencarnar, né, quando eu morrer, no linguajar comum, o que eu vou fazer? Para onde eu vou e o que eu vou fazer? A partir da visão espírita, nós estamos tendo aqui a experiência de um espírito, que é André Luiz, que passou um tempo nas regiões do umbral, se recuperou e a partir de agora chega exatamente no momento de responder essa pergunta. O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Então, é claro, essas reflexões vão deixar profundos legados para nós, não somente na perspectiva do que faremos ao desencarnar, do que poderemos fazer ao desencarnar, mas como que essa forma de encarar o trabalho, que vai se desenhar nos próximos capítulos, incluindo esse, o 13 e o 14, como que essa forma de compreender o trabalho vai mudar também a nossa forma de trabalhar enquanto ainda estamos a caminho na reencarnação. Afinal de contas, esse é o objetivo de André Luiz, nos ajudar a viver com mais qualidade enquanto ainda estamos a caminho. Então vamos prosseguir. Nós vamos fazer um corte aqui logo no começo do capítulo 13,
e vamos transferir uma parte dos primeiros parágrafos para analisarmos no estudo do capítulo 14. Por que que nós vamos fazer isso? Porque após esse começo que André Luiz vai identificar, diagnosticar como estava se sentindo e vai constatar esse ensejo de retomar as atividades naturais, que todos nós temos desejo de alguma ocupação, prosseguindo aqui para além desse trecho que eu recortei para a gente, ele vai falar da sua experiência como médico. E por que que eu joguei então essa parte para o próximo estudo? Porque o próximo estudo dedica-se exatamente à análise da experiência de André Luiz como médico e o que isso tem a nos dizer sobre a nossa profissão no mundo. Como ficaria certo incômodo em irmos e retornarmos, a gente vai seguir esse método, essa estratégia. Hoje nós vamos nos focar especificamente na questão do trabalho em si, na colônia, a necessidade do trabalho, e então no próximo estudo, no estudo do capítulo 14, eu vou puxar esse trecho que está aqui no capítulo 13, que fala da experiência de André como médico para lá, e assim nós vamos poder dar mais consistência para essas duas análises. Então aqui no comecinho do capítulo 13, André faz uma avaliação da sua jornada, dizendo que era incontestável que ele havia perdido excelentes oportunidades na Terra. Não em função do que fez, mas do que poderia ter feito com os recursos que tinha. Que muitas falhas assinalavam o caminho dele. Agora, porém, afirma ele, recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração. Identificava-me a mim mesmo como vigoroso agricultor em pleno campo de mãos atadas e impossibilitado de atacar o trabalho. Cercado de enfermos, não podia aproximar-me como noutros tempos, reunindo em mim o amigo, o médico e o pesquisador. Então vejam, nós estamos analisando a história de um espírito que em vida exerceu o sacerdócio da medicina. Esse espírito desencarnou, passou um tempo nas regiões do umbral, por motivos que nós já conhecemos, foi resgatado, está finalizando o período do tratamento mais crítico, está retomando o ritmo normal, tanto da sua existência quanto da sua saúde mental e espiritual, e nasce então o ensejo de trabalhar. É claro que, arraigado à forma do encarnado de ver o trabalho, a primeira movimentação que André vai fazer é continuar trabalhando, atuando como médico. Isso não será possível de pronto, nós vamos ver porque no capítulo 14. Mas fato é que para resolver essa inquietação, para tentar dar vazão a esse ensejo, ele então, aconselhado por Lísias, vai ao gabinete do ministro para ser orientado a respeito do que pode fazer. E é aí que nasce, então, a parte mais interessante desse capítulo. Porque, chegando ao gabinete do ministro, vai dizer aqui André que, terminando o serviço urgente, o ministro havia chegado no seu gabinete, deu encaminhamento a algumas providências urgentes e começou a chamar aqueles que iam em busca do seu conselho de 2 a 2. Muito interessante esse detalhe. Tanto assim que ele vai falar que impressionou-me tal processo de audiência. Soube, porém, mais tarde que ele aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros,
assim atendendo a necessidades de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Então vejam, os atendimentos eram feitos de 2 a 2. Agora, é curioso e até um pouco engraçado a gente observar e refletir se existe acaso nesse encontro de duas pessoas que vão ouvir o mesmo conselho. Porque certamente, para além do fato de que todo conselho ali muito provavelmente serve para todos aqueles que buscam a sabedoria do ministro, é fato que o que André Luiz vai ouvir vai tocar profundamente o seu coração. Então, certamente não é acaso que ele se encontre no gabinete do ministro ao lado dessa senhora que nós vamos ver e, ouvindo o conselho direcionado, na verdade, para ela, faça tanto proveito quanto ele vai fazer das palavras que o ministro vai proferir para essa senhora. Então ele prossegue dizendo: decorridos muitos minutos, chegou minha vez. Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa que seria ouvida em primeiro lugar por ordem de precedência. O ministro recebeu-nos cordial, deixando-nos à vontade para discorrer. E aí vai falar a senhora: nobre Clarencio, venho pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Já não tolero tantas saudades e estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos, no entanto, sou mãe. Não consigo subtrair-me ao peso da angústia. E a pobre criatura se desfez ali mesmo em copioso pranto. Então vejam, qual é o caso dessa senhora? Nós vamos descobrir detalhes já já da trajetória dela em nosso lar, mas fato é que ela é mãe desencarnada, deixou 2 filhos na crosta que passam por dificuldades. Em função da ciência que ela tem dessas dificuldades, ela vai em busca do auxílio do ministro para interceder pelos seus filhos que estão na terra. Vejamos o contexto, porque todos nós poderemos enfrentar essa situação, provavelmente enfrentaremos. Iremos passar pelo processo natural da desencarnação, veremos no momento oportuno aqueles que amamos na terra enfrentando as lutas naturais e saudáveis da existência, que compõem, como diz o Espírito Joana de Ângeles, o nosso cardápio evolutivo. Teremos também o natural desejo de ajudar esses amores que aqui ficaram. Pois bem, ela diz que, apesar de reconhecer que os desígnios de Deus são sábios e justos, ela é mãe. Então ela quer ajudar esses 2 filhos. E aí o Clarencio vai fazer uma argumentação interessante dizendo assim: se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, que me cabe fazer? Essa pergunta não é por acaso, meus amigos. Pode parecer até uma pergunta um tanto quanto grosseira, mas a verdade é que André relata que o ministro faz essa pergunta dirigindo um olhar de fraternidade a essa senhora, embora conservando intacta a energia pessoal, porque muito provavelmente Clarencio já sabia o perfil dela ao iniciar essa conversa. Então, diante dessa contrarresposta de Clarencio, ou seja, se a senhora sabe que os desígnios de Deus são justos, o que me cabe fazer? E aí ela então expressa o seu desejo. Desejava que me concedesse recursos para protegê-los eu mesma nas esferas do globo. Então vejam,
não deixa de ser uma intercessão porque ela não tem recursos, então ela vai em busca dos recursos que Clarencio pode conceder a ela para que ela possa auxiliar os filhos. E aí então Clarencio diz: "Ah, minha amiga, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém." Meus irmãos, essa frase guarda uma profundidade de significados. O que Clarencio está nos dizendo é que existem dois pré-requisitos fundamentais, certamente existem outros, mas ele cita dois pré-requisitos fundamentais para quando nós queremos proteger alguém que nós amamos. Esses dois requisitos são a humildade e o trabalho. Pode parecer estranho no começo, porque quando a gente pensa em proteção, nós pensamos em força, nós pensamos em recursos que o mundo é capaz de dar, nós pensamos em uma rede de apoio que o mundo pode oferecer para proteger aqueles que nós amamos e evitar sofrimento. Pensamos em muitas coisas. Talvez, por último, pensaríamos em humildade e trabalho. Acontece que esse auxílio que essa senhora quer dar aos filhos é da posição de quem está desencarnada para o encarnado, apesar de que os requisitos que Clarencio está falando também valem sobremaneira para nós que, tendo conhecimento espírita, buscamos auxiliar alguém com o olhar do espírito imortal. Então reflitamos um pouco, por que humildade e trabalho? Porque essas duas questões, esses dois elementos vão comparecer como sendo condições para que nós possamos ajudar alguém. Prossegue Clarencio dizendo o seguinte: que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? Aqui nós já entendemos por que para ajudar alguém é preciso trabalho, porque ninguém ajuda outro alguém sem movimentar-se. E movimentar-se na vida significa, de alguma forma, trabalho. É muito fácil para essa senhora solicitar os recursos de Clarencio para ajudar os filhos quando ela de nada tem para dar de si mesma, como veremos. Então, por que trabalho? Por que esse elemento? Porque quando precisamos, se precisamos ajudar alguém, esse esforço deve ser dado de nossa própria parte. Se precisamos da colaboração de outro alguém, isso não elimina o fato de que deve haver uma movimentação nossa para que haja merecimento de haver um empréstimo dos recursos que ainda não temos. Prossegue Clarencio: o pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Como veremos, Clarencio faz referência aqui à lei do trabalho, que é uma lei moral que rege o funcionamento do nosso orbe. Nada lhe diz a consciência nesse sentido quanto bônus ora poderá apresentar em benefício de sua pretensão. Então aqui ele vai fazer alusão a um conceito que nós vamos estudar mais lá para frente, que é o bônus ora, mas ele está perguntando, na verdade, quantas horas de serviço ela tem dedicadas à colônia. E aí ela responde hesitante: 304 bônus hora. Clarencio diz: é de lamentar, pois aqui se hospeda há mais de 6 anos. Aí aqui começam os detalhes da vida dela. 6 anos ela está hospedada na colônia e só teve 304 horas ou bônus horas de trabalho dedicadas à colônia.
Entretanto, logo que se restabeleceu das lutas sofridas em região inferior, já vemos que ela ficou um tempo também numa região inferior. Ofereci-lhe atividade louvável na turma de vigilância do Ministério da Comunicação. Então vamos lá. Essa senhora desencarnou, assim como André Luiz permaneceu um tempo nas regiões inferiores, foi resgatada, se recuperou e recebeu então o convite para colaborar nessa área, na turma de vigilância do Ministério da Comunicação. Imaginem André Luiz ouvindo essa conversa, porque estamos falando de um André em recuperação. Provavelmente o orgulho de querer trabalhar como médico ainda existe nessa alma. Então, é por isso que eu falava do acaso de ele ouvir os conselhos que são direcionados a ela. Imagine ele ouvindo toda essa conversa que vai se desenrolar. Então Clarencio diz, olha, as horas que você tem dedicadas à colônia são muito poucas e não tem motivo para isso, porque assim que você se recuperou há 6 anos, eu ofereci para você uma atividade na turma de vigilância do Ministério da Comunicação. E aí a senhora vai dizer, mas aquilo por lá era serviço intolerável. Uma luta incessante contra entidades malfazejas, era natural que não me adaptasse. Pois bem, Clarencio continuou imperturbável. Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação nas tarefas regeneradoras. Lembrem o que significa trabalhar no Ministério do auxílio ali, dedicando tempo a essas atividades regeneradoras. Nós vimos isso em estudos anteriores e constatamos que é preciso um ensejo muito grande de exercitar a amorosidade. E aí diz ela, pior, aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, miséria. Reconhecendo suas dificuldades, esclareceu o ministro, enviei-a a cooperar na enfermagem dos perturbados. Diz a senhora, mas quem os tolerará senão os santos? Inquiriu a pedinte rebelde. Vejam a adjetivação aqui. Fiz o possível, entretanto aquela multidão de almas desviadas assombra a qualquer um. Não ficaram aí meus esforços, prossegue Clarencio com todo o equilíbrio do mundo. Replicou o benfeitor, ressalta aqui André sem se perturbar. Localizei-a nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento. E contudo, talvez enfadada com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Então ele colocou essa senhora primeiramente na turma da vigilância, não deu certo porque era uma luta contra entidades malfazejas. Depois colocou ela para atender os espíritos em condições de perturbação, tais como provavelmente o que ela estava quando chegou na colônia. Muito difícil também, muitos palavrões, muita miséria. Colocou essa senhora para colaborar na enfermagem dos perturbados. E aí também não deu certo porque ela se sentia assombrada. Por fim, já que ela não se adaptou em nenhum serviço de auxílio, convidou ela para colaborar nas pesquisas do Ministério do Esclarecimento, dos quais ela também não conseguiu adaptar-se, porque, diz ela, impertinente, vejam aqui o destaque do nosso narrador, só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Eu, sinceramente, confesso a vocês que
fico com vontade de dar risada porque eu fico imaginando a cara do André Luiz olhando essa conversa. André chegou para pedir para colaborar como médico. E aí ele ouve a senhora dizendo que não conseguiu se adaptar em nenhum serviço. Então, sabem aquele ditado, se a carapuça serve, provavelmente ela está servindo para André. Continuando, vai dizer então o ministro: pois note, minha amiga, o trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, ele vai justificar agora o trabalho e a humildade como margens para caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Meus irmãos, como é que a gente consegue que alguém possa ser cooperador, amigo, protetor e servo nosso? Se não colaborando, se não nos colocando em posição de humildade. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação é impossível atender com eficiência. Se nós não tivermos atenção, nós vamos ver essa fala de Clarencio e vamos pensar assim: peraí, Clarencio está sugerindo que a gente ajude com a intenção de ser ajudado depois, ou seja, num pensamento maquiavélico, né, que eu já estou dando aqui porque eu estou investindo sabendo que vou precisar lá na frente. É claro que não é isso a que Clarencio está se referindo. Clarencio está fazendo referência aqui à lei que nós já estudamos, que é a lei de sociedade, onde nós vimos que todos nós temos habilidades diferentes, temos recursos diferentes. Então não é porque eu preciso de alguém lá na frente que eu vou ajudar agora. Eu vou ajudar agora porque no espírito de humildade eu sei que eu não tenho todos os recursos para resolver as complexas situações que a vida pode me trazer. Como eu sou uma pequena peça nessa imensa orquestra da convivência societária que existe no plano físico e espiritual, eu sei que eu preciso dos outros como naturalmente os outros precisam de mim. Então é nesse espírito que se configura a humildade. Não é que eu vou me curvar porque por interesse eu precisarei depois. É porque eu preciso agora de alguma forma. A nossa vida se sustenta o tempo inteiro através da cooperação dos outros. Mesmo que você vá ao mercado e tenha dinheiro para comprar determinado alimento, alguém plantou, cultivou aquele alimento para você. Se você não é médico e sofre de algum mal de saúde, você precisa do conhecimento do outro, que por sua vez sendo médico e você sendo engenheiro, precisa dos seus conhecimentos para fazer a casa dele. Então é por isso que a gente tem que ver a vida com muita humildade, porque nós não temos todos os poderes e todas as habilidades. E é muito mais fácil conseguir o amparo mútuo por meio desse espírito de simpatia, trabalho e humildade que Clarencio está aqui trazendo para a gente. Ele vai dar um exemplo. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão, vejam só, dos que saboreiam os frutos. O operário que entende os chefes exigentes executando-lhes as determinações representa o sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama se não souber servir e obedecer nobremente. Fira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo,
ao doador universal. Porque aquele que é o maior de todos, Deus, nos serve diariamente. Tolera as nossas rebeldias, talvez minuto a minuto, as nossas incompreensões, continua nos dando saúde até o momento em que precisamos da doença para evoluir, mas não há da parte de Deus nenhum movimento de orgulho. Ele nos serve incansavelmente. Se evoluir é alcançarmos a perfeição relativa comparada à perfeição absoluta de Deus, mas isso quer dizer que temos que amar o mais próximo possível do que Ele ama. Isso significa servir. Depois de pequena pausa, diz aqui o narrador, continuou Clarencio: que fará, pois, na terra se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Como é que a senhora pode ajudar os filhos se não aprendeu a suportar nada? Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo, porque não tinha nenhum recurso, não teria nenhum recurso, melhor dizendo, para auxiliar os filhos quando nada tem de si mesma para dar e quando não conquistou amigos e colaboração, se colocando numa posição egoística e orgulhosa diante do imperativo do trabalho que existe na colônia. Ele prossegue: para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado por nossa vez. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. Não é porque há vingança na lei eterna, é porque quem enclausura a si mesmo no egoísmo e no orgulho fecha as portas do seu coração para receber auxílio e conta com muito pouca boa vontade além daquela dos espíritos muito superiores. Mas é claro que se nós estamos num plano de trabalho e evolução, nós precisamos da cooperação daqueles que estão em plano análogo ao nosso. Precisamos conquistar a boa vontade desses espíritos. Se minha irmã nada acumulou de seu para dar, que era uma possibilidade, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia? Imaginemos a posição de alguém que se recusa a colaborar, que se recusa a auxiliar, que se recusa a dar qualquer coisa, trabalho, serviço, e que vive às voltas solicitando o auxílio dos outros. Não é estranho que isso funcione na economia da vida? É isso que Clarencio está nos dizendo. Volte aos campos de repouso onde se abrigou ultimamente e reflita. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Então vejam, a partir dessa reflexão que Clarencio nos trouxe, precisamos analisar esse imperativo do trabalho e da humildade, mais detidamente porque são as duas colunas mestras da reflexão que ele está aqui nos oferecendo. Para isso, como é de praxe, vamos recorrer então à literatura espírita, começando pela questão 674 do Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona os imortais: a necessidade do trabalho é da lei da natureza? Ou seja, o trabalho é algo artificial, inventado pelos homens, ou está na lei da natureza? Os espíritos respondem que o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade.
Seguindo na 675, pergunta Kardec: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Interessantíssima essa pergunta, já que nós estamos investigando, no caso aqui nós, Kardec, o mundo espiritual. Ele não está perguntando de um encarnado, ele está perguntando de um espírito desencarnado se por trabalho deve-se entender somente as ocupações materiais. Provavelmente Kardec aqui já tinha em mente que se a resposta fosse positiva, o que fazem os espíritos então? Não trabalham? Eles, os espíritos, respondem que não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E aqui vem a definição de trabalho. Toda ocupação útil é trabalho, remunerada ou não. Não consideramos, portanto, trabalho do ponto de vista do mundo de trabalho remunerado por salário. Toda ocupação útil, ainda que não remunerada ou ainda que não reconhecida no mundo como sendo útil do ponto de vista da matéria, é trabalho do ponto de vista espiritual. Na 678, pergunta Kardec: nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? E aí respondem os espíritos: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Ora, se a matéria vai se tornando menos densa, as necessidades materiais vão mudando, logo a necessidade do trabalho muda. Não deduzais daí, porém, que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Voltando aqui, que eu pulei um trechinho, quanto menos materiais são as necessidades, menos material é o trabalho, como falamos. Então, o que os espíritos estão dizendo para a gente é que aquela eternidade após a morte, na ociosidade, seria o verdadeiro inferno. Até nós que desejamos ardentemente aquelas férias, quando começamos a ficar 1, 2, 3, 4, uma semana, 2 semanas em casa, não conseguimos ficar sem fazer absolutamente nada. Nós procuramos uma ocupação, um ensejo que nos traga algum aprendizado, algo de novo para fazer. Então esse movimento está na natureza das coisas, é lei natural. Na 679, pergunta Kardec: achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bem suficiente para lhe assegurarem a existência? Então, se eu encarnado ganhar a Mega Sena, estaria isento de obedecer à lei do trabalho, porque já teria como me sustentar até o fim da vida? Os espíritos dizem com muita lucidez do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação, vejam só, de tornar-se útil conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Então, se você ganhar na Mega Sena e viver só para você, está incorrendo em falta diante da lei de Deus. Se você ganhar na Mega Sena e não precisar trabalhar para se sustentar, restariam as opções de tornar-se útil a quem quer que seja, colaborando no aperfeiçoamento da sua própria inteligência e da do próximo, atividade que também é trabalho. Então vejam, para ajudar os outros, no caso dessa senhora, para ajudar os filhos, trabalho e humildade. Trabalho é da lei natural, ou seja, ela não consegue recursos porque, apesar de estar em nosso lar, e vejam que interessante, ela tem a possibilidade de não querer trabalhar. Apesar de estar em nosso lar, ela se recusa a qualquer tipo de atividade. Está indo contra o imperativo da lei natural. Muito provavelmente, os tutores dessa senhora, acompanhando o seu caso em nosso lar, sabem que ela vai procurar em algum momento auxílio para aqueles que ficaram na terra.
E muito provavelmente sabem que nessa hora ela se verá então compelida a avaliar o que tem dado de recursos, colaboração, o que tem construído de simpatia para que possa conquistar aí o ensejo de ajudar aqueles que estão na terra. Então, o auxílio aos outros é construído em cima do trabalho, e o trabalho é uma lei da natureza. Portanto, nós precisamos construir essas relações de colaboração com mais intensidade ainda. Não com interesses escusos, como falamos, mas porque é da economia da vida que aquele que produz algo de bom para si e para o próximo encontre na própria economia da vida recursos de onde retirar para que possa auxiliar a si mesmo e aos outros. Portanto, o trabalho, meus amigos, é uma lei e ele existe no mundo dos espíritos. Ele continua sendo uma lei no mundo dos espíritos. Quando desencarnarmos, temos que ter atenção para não ficarmos escolhendo então o que fazer e o que não fazer, porque talvez se a gente não se cuidar, tudo vai parecer muito difícil, como parece a muitos de nós enquanto aqui ainda estamos. Com a única diferença de que, como precisamos comer, morar, vestir e dormir, a gente se subjuga, digamos assim, a atividades que a gente não gostaria de fazer, algumas delas perfeitamente saudáveis. Então, para adentrar, já que nós vimos aqui o imperativo do trabalho para ajudar ao outro, para adentrar na questão da humildade, vamos ver aqui uma mensagem que é assinada pelo benfeitor espiritual Emmanuel e está lá no livro Caminho, Verdade e Vida. O título da mensagem é Trabalho. Emmanuel vai comentar aqui a fala de Jesus que está no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 17, em que ele diz: lhes respondeu, o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Então vai dizer que o Emmanuel, nós estamos cortando alguns trechos da mensagem para não ficar muito extenso. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Pensaram certamente nessa senhora que quer auxílio para os filhos em nosso lar. Quase todas pedem socorro. Pensaram de novo nessa senhora que quer ajuda para os filhos e que está em nosso lar. Vejam que curioso. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Estão pensando nessa senhora? Mas o meu convite para mim mesmo e para você é para que a gente possa pensar na gente mesmo agora, porque o relato de André Luiz a respeito da experiência dessa senhora é para tocar o nosso coração. Então vamos analisar se nós não temos sido queixosos e temos andado excessivamente insatisfeitos. Porque invariavelmente nessa condição nós também estejamos pedindo algum tipo de socorro. E provavelmente também não estejamos amando o esforço que nos foi dado na economia da vida. Provavelmente andemos revoltados contra o gênero de trabalho que a vida nos conferiu. Então, o nosso convite é para que a gente ouça agora a experiência dessa senhora na posição do André. Não como alguém que está julgando o que ela viveu, mas como alguém que vai em busca da sabedoria do ministro para um aconselhamento para os nossos próprios problemas.
Então vamos nos colocar, eu e você agora que nos assiste, na posição do André. Se nós chegássemos no gabinete do ministro e fôssemos relatar então o socorro de que nós estamos necessitados nesse momento. E a partir da narrativa dessa senhora e da mensagem que nós estamos trazendo do Emmanuel, talvez nós pudéssemos ver ou avaliar se não tenhamos andado revoltados com o gênero de trabalho que temos ou se estamos amando esse esforço que nos foi conferido. Ou se não temos andado queixosos e insatisfeitos. Prossegue Emmanuel. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. Poderíamos citar aqui milhares de exemplos, porque o trabalho do outro sempre parece melhor do que o nosso. Ainda quando se trate da mesma função, parece que a posição do outro é sempre melhor e mais confortável do que a nossa. Isso se dá pelo equívoco de que nós só julgamos os benefícios que o outro recebe sem avaliarmos o alto preço que talvez ele paga na posição em que ele se encontra. Justo ou injustamente pago, mas há um preço a ser pago para a posição que nós muitas vezes almejamos ou invejamos. O problema, contudo, vai nos dizer Emmanuel, não é de gênero de tarefa. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos? Não é o que nós fazemos que nos incomoda, necessariamente, mas o de compreensão da oportunidade recebida, ou seja, falta nós compreendermos qual a oportunidade que está por trás do gênero de tarefa que nós estamos sendo convidados a executar. Eu não me refiro só a trabalho profissionais. Toda ocupação útil é trabalho. Por isso, trouxemos as perguntas do Livro dos Espíritos. Então, se o problema não é do gênero da tarefa, mas da compreensão da oportunidade recebida, muito provavelmente, se nós estamos nessa condição, supondo, porque você pode não se encontrar nessa condição, se nós estamos nessa condição queixosa, insatisfeita, não amando o esforço que nos foi conferido, pedindo socorro, provavelmente, está dizendo aqui Emmanuel, se você trocasse de tarefa, a queixa permaneceria, a insatisfação permaneceria para mim e para você. Porque nós continuaríamos não compreendendo a oportunidade que está por trás dessa tarefa que nós estamos executando ou de porventura outra que nós viríamos a executar. A queixa, a inaceitação do trabalho fala muito mais da dificuldade de maturidade daquele que faz esse trabalho do que provavelmente do gênero de trabalho. Nós não estamos dizendo aqui que nós não temos que buscar aquilo que nos apraz. Até porque dizem os espíritos que todos seriam felizes se atendessem ao seu chamado, entre aspas, a sua vocação. Mas há muitos que estamos na nossa vocação, estamos infelizes e queixosos, porque saltando de trabalho em trabalho, de atividade em atividade, de tarefa em tarefa, seja ela onde for e com quem for, falta-nos compreender a oportunidade que recebemos. O que é compreender a oportunidade que recebemos? É perceber quais as virtudes que nós precisamos angariar para sermos um pouco menos infelizes. Nós vimos mais de uma vez ao longo dos estudos que Kardec afirma no Código Penal da Vida Futura, lá no céu e no inferno, que a infelicidade deve-se às imperfeições. Então, se você troca de tarefa e não aprende a virtude, você continua com as imperfeições, continuará reclamando
projetando no gênero de atividade a perturbação que, na verdade, nós carregamos dentro de nós. Vejam que essa senhora, ela exerceu quase todos os tipos de atividade possíveis para o estágio em que ela se encontra e não se adaptou em nenhuma, nem nas atividades de vigilância, de socorro, de estudo e pesquisa, nenhuma ela conseguiu se adaptar. Quer dizer, o problema é da tarefa ou é da pessoa? Então essas reflexões são muito oportunas para nós que estamos no corpo, porque a gente leva essa postura daqui para o mundo espiritual se a gente não se cuidar. E é isso que André Luiz aprendeu e é isso que ele está tentando nos ensinar. Prossegue Emmanuel. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. A gente pede até escusas, perdão, talvez, se a nossa fala estiver soando um pouquinho incisiva, mas Emmanuel está nos dizendo, não é Marcelo, Emmanuel está nos dizendo que talvez, quando existem muitas queixas, o que tem por trás dessas queixas nossas é uma preguiça inconsciente, é o desejo ingênuo de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas do pretérito obscuro. A gente quer repetir padrões de viciações e não queremos avançar para a renovação, que essa atividade que a gente não está se dando muito bem está pedindo que a gente renove. Vejam que esclarecedor essa reflexão. De repente, André Luiz e essa senhora até ficaram para o canto, de escanteio, mas esse é o ensejo que a obra tem que fazer dentro do nosso coração. Prossegue Emmanuel, mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria e à sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, convida o Emmanuel a cada um de nós. Lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós desde quando? Profunda e incisiva esta pergunta, porque Jesus, assim como aquela senhora, guarda no imo do coração o desejo de nos auxiliar. O mesmo amor que aquela senhora tem pelos filhos encarnados, esse espírito crístico que é Jesus tem por nós. Ele nos vê aqui na experiência terrestre, a gente se debatendo, tentando repetir erros, e assim como aquela senhora, ele tenta interceder por nós, com a única diferença de que, na contramão daquela senhora que está na entrevista com o ministro, Jesus trabalha diariamente, com humildade em nosso favor. Vejam que coisa interessante. Jesus não pode violentar o nosso livre-arbítrio, como provavelmente aquela senhora não poderia violentar o dos filhos, e como os espíritos não violentam o dela. Para auxiliarmos alguém, meus irmãos, só diz Clarencio, no espírito de trabalho e humildade, e agora nós entendemos por quê. Então, esse convite aqui
de André Luiz, coroado com a pergunta do Livro dos Espíritos, as perguntas, e com a mensagem de Emmanuel, deve fazer nós refletirmos em torno das oportunidades de trabalho que a reencarnação está nos legando. Porque nós vamos desencarnar, e se nós não nos educarmos agora para vermos por detrás dos gêneros de atividade as oportunidades recebidas de aprimoramento das virtudes que precisamos para sofrermos menos, nós vamos talvez adentrar o gabinete do ministro na posição dessa senhora, querendo ajudar aqueles que aqui deixamos sem termos nada de nós para oferecermos, nada nosso, muito menos sem termos colaborado nada na economia da vida enquanto ainda estávamos encarnados, porque essa economia já acontece aqui, e nem depois que desencarnarmos, porque continuaremos, se assim estamos, queixosos, insatisfeitos, achando que a simples troca do gênero de atividade vai acabar com todos os nossos problemas. Esse convite que a obra nos faz, ele é muito importante. Precisamos avaliar se não temos preguiça inconsciente por detrás dos nossos dramas. E eu falo isso para vocês nesse exato momento, refletindo nas queixas que eu tenho trazido à vida diante dos desafios que eu vivencio. Porque todos nós que estamos estudando em conjunto precisamos fazer esse mergulho interior. E essa é a beleza de estudarmos. Essa é a beleza de aprofundarmos o estudo para além da leitura rápida. É porque ele vai nos legar uma leitura de movimentos em falso que nós talvez estejamos fazendo, inconscientes, e que saltam para o nosso consciente e nos ajudam então a mudar a nossa postura diante da vida, vivendo com qualidade, para que possamos, entre aspas, morrer com qualidade e vivermos a espiritualidade no mundo espiritual com qualidade, porque já estaríamos vivendo a espiritualidade aqui enquanto ainda estamos no corpo. Esse é o convite que esse capítulo maravilhoso nos traz. Desencarnar é mais ensejo para trabalhar em qualquer tarefa que estejamos convidados a colaborar, e seremos felizes desde que vejamos a oportunidade e o convite do nosso burilamento próprio por detrás do gênero de tarefa. Então esse é o convite que André Luiz, Emmanuel, os Espíritos na codificação deixam para nós. No próximo estudo, então, do capítulo 14, nós vamos prosseguir com essa reflexão, como eu falei no começo, recuperando a experiência particular de André Luiz como médico, já que a gente fez um pequeno ajuste para que o nosso estudo possa ter, assim, um pouco mais de lógica dentro do caminho de argumentação que nós estamos fazendo. Deixa aí os teus comentários, as tuas dúvidas, nós vamos responder a todas elas na live, que é no primeiro sábado de cada mês. Muito obrigado por nos acompanhar, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.